Vamos acompanhar que os comentaristas aí da F-Show, programa da ESPN, falaram aí sobre esse mercado do Flamengo aí pós-mundial, pós-Copa do Mundo de Clubes. Flamengo agora, com o Flamengo com ambições aí, de repente, já trabalhando para reforçar o time que perde o Gerson, por exemplo, né? E agora, dia 10, se não me engano, 10 de julho já abre uma nova janela. Precisa de reforços? Chegadas e saídas do Flamengo nesta temporada. Segundo o Transfer Market, chegaram o Juninho, o Danilo e também o Jorginho, que estreou no Mundial, né? Saídas: Alcaraz, Carlinhos, Gerson, que acaba de saindo agora, né? Fabrício Bruno, que foi pro Cruzeiro, Davi Luiz no Lion, Gabigol no Cruzeiro e Thiaguinho. São as saídas do Flamengo. Precisa de reforços, professor? A gente tem falado, né? Mais no elenco do que no time em si. E no time agora precisa pensar, não num novo Gerson, mas como será a vida sem o Gerson. O ideal seria um replace à altura do Gerson. Gostei do replace. Não me passa pela cabeça, por mais dinheiro que o Flamengo tenha, alguém que você traga para dizer vai ser o novo Gerson. Então tem que pensar num novo jeito de jogar, um jeito diferente de jogar. O Boto falou, a lista de reforços do Boto, as possibilidades de reforços do Boto, me chamaram a atenção pela ênfase que ele deu em relação aos jogadores de lado. Eu não acho que o Flamengo precise necessariamente de jogadores de lado. Ele precisa recuperar a forma dos jogadores de lado que tem. Agora, a questão do centroavante, passando pelo Pedro, e eu defendo a permanência do Pedro. Eu defendo um complemento no elenco ao Pedro, um complemento à altura do Pedro, porque isso não tem, né? Isso principalmente. A questão das reposições. Mas tem o Juninho lá. Não serve? Não tem, não é a altura. Não tem? Não é a altura. A gente sabe que não é a altura. E é uma questão antiga. Mas não foi uma contratação com aval do Felipe Luiz? Eu estou enganado. Foi, não foi? Eu acho que até muito cedo para descartá-lo. Assim. Acho que poderia ser considerado. Acho que você pode se movimentar no mercado, não assim torná-lo titular, mas assim. Eu acho que eu entendo a movimentação para os atacantes de lado, apesar dessa questão que nomes não faltam, mas assim. O nome que tá bem, assim, é o Luiz Araújo. Os outros nomes não vivem um grande momento. Pode ser deslocado para ser um pouco mais meia agora com a saída do Gerson. Exato. É o que o Prati chamaria de problema de rico. Essa questão dos jogadores de lado do Flamengo é problema de rico. Quando a tua grana é curta, você vai falar, não vou pensar nos jogadores de lado. Como tem, pode até pensar nos jogadores de lado. Mas eu acho que tem outras posições. Mas tem o quê? Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique. Plata pode jogar também. Plata, tá bastante, não tem? Michael. Não tá ruim, não. Vamos pensar num centroavante. Então, pensando com a cabeça do Felipe Luiz, né? O que ele hoje entende desse Flamengo, assim. Ele já vai ter que, talvez, deslocar o Luiz Araújo para trabalhar um pouco mais por dentro, mais, né, atrás ali dos atacantes, pensando na saída do Gerson e reposicionando um pouco essa equipe. Porque você já não tem o Pulgar. Então, você vai montando esse meio de campo diferente. O Pedro não está entregando ainda o que ele gostaria que o Pedro entregasse. Então, aí você já tem Plata e Bruno Henrique utilizados nesse setor, com a Arrascaeta sendo um pouco mais avançado. Então, assim, de fato, você vai entendendo esses pontas em outras posições. Você já traz o Luiz Araújo, você já centraliza um pouco mais o Bruno Henrique. Então, talvez dentro desse modelo que o Flamengo tem hoje, esses outros pontas, eles já não estão mais ali nas suas posições, né? Como eles podem oferecer essa variação. Michael não está entregando, Cebolinha não está entregando. Então, até vejo, talvez, ali, então, mas isso quer dizer que desiste deles? Não está entregando, mas eles podem evoluir, podem melhorar. Mas não vejo por que não ir ao mercado, assim. Entendo a movimentação do Flamengo, assim. Mas, de fato, para mim, o Juninho não entra nessa conta de você já descartar e falar, não serviu a contratação. Ele não chega para ser titular. A contratação não foi ele o novo centroavante do Flamengo. Gabigol saiu, já não estava sendo utilizado, chega um novo jogador para compor o elenco. Mas eu até que entendo, assim, a movimentação de mercado do Flamengo. Mas mesmo como opção, ele perdeu lugar na fila do pão. Quem? Sim, perdeu espaço. Quem? O Juninho. Juninho não é a opção primeira, tanto que se tenta um monte de solução em relação a ele. Acho que ele pode até compor o elenco, mas que falta alguém ali, falta. Como pode faltar reposição para outros jogadores que possam sair. Lateral direita,
Agora com o caso do Pulgar, você tem que se mexer. O Flamengo tem que se mexer. E dos que chegaram, boas chegadas, né? Jorginho, eu acho que... Ah, sim. Acho que ali está resolvido. Mas ainda assim eu vejo no meio campo a maior necessidade por conta do... o lugar do Gerson. E acho que você tem um ponto importante, professor, porque vai ser muito difícil você encontrar alguém que vai substituir exatamente o Gerson. Eu desencanaria disso. Porque você tem a influência que ele tem, a liderança que ele tem, é o cara que muitas vezes joga aberto pela direita, mas não é um ponta. Exato, então ele tem muitas características diferentes, então talvez mudar, encontrar, mas assim... Uma peça para ali você precisa contratar um meio-campista. Acho que para ocupar ali. Ocupar. Talvez para jogar de forma diferente, pode ser. Mas você vai ter que fazer essa movimentação. E além disso, pode até a lesão do Pulgar, você destaca isso. Não, e além disso, há um tempo já se fala sobre um substituto para o Arrascaeta, né? O Arrascaeta não pode jogar todos os jogos, todos os minutos. É sempre um jogador muito importante. Então o próprio Boto falou já sobre uma peça de reposição pro Arrascaeta. Essa é mais velha que a questão do já sai o Gerson e ainda tem esse cara que... Por isso que ele tem 2 meio-campistas. Exatamente. Um reserva para o Arrascaeta. Quantas temporadas a gente está falando disso? Antes até da questão do centroavante. Seria o Carrascal, acho que o nome aqui, acho que ele chegaria com esse perfil. Um pouco mais de sentido. Parece o nome de filme, né, professor? Um reserva para Arrascaeta. Um reserva versão para brasileira. Arrascaeta. Embaixo, há quanto tempo não se fala disso? Arrascaeta que tem feito também nas horas vagas o centroavante, principalmente no Campeonato Brasileiro. Além disso, né, se você reposiciona ele. É um dos melhores finalizadores que temos aí no futebol brasileiro. Com tranquilidade. O artilheiro Arrascaeta. É aquele que não fica com medo do goleiro quando aparece na... De jeito nenhum. Esse não se Tem gente que aparece ali na frente do gol, cara a cara, parece que o gol diminui. E pro Arrascaeta parece que o gol aumenta, né? Aumenta. É igual o Stephen Curry. Você já viu os memes, as brincadeiras que os caras fazem? Que a cesta fica enorme? Que para ele, de qualquer lugar, de qualquer distância... E o Arrascaeta tem uma facilidade para finalizar, né? De tranquilidade para finalizar. Um dos nomes cogitados no Flamengo é o Carrascal, colombiano. Sim. A gente tem o quê? Tela dele, é isso? Não? Então vamos falar do Carrascal, que já passou pelo River Plate. Onde que agora me fugiu onde que ele está agora? No Dinamo Moscou. Dinamo Moscou seria de repente um bom nome? Acho um nome interessante, mas vejo mais como não para substituir o Gerson, mas para ser essa alternativa ao Arrascaeta. De repente dá para você jogar com os dois juntos, não sei, eu não iria muito para esse lado, mas acho que é um nome que poderia acrescentar o elenco do Flamengo muito nesse setor. Assim como eu falei, eu iria atrás do Carrascal e outro nome para substituir o Gerson. Daria prioridade a essas movimentações. Você vê mais, com característica mais semelhante ao Arrascaeta para fazer ali a função do meia atrás de um centroavante. A não ser que o novo jeito de jogar sem o Gerson envolvesse de alguma maneira o Carrascal. Mas aí Carrascal e Arrascaeta me parece uma bitributação de características. Mas não tá bom? Eu não queria ter eu queria ter 11 Arrascaetas no meu time. Tá bom, mas ainda falta o que vamos fazer sem Gerson. Essa é a questão. O que vamos fazer sem Gerson? Até pela zona de atuação que a gente está acompanhando nesses lances, né? Choca muito, de fato, ali com o que o Arrascaeta tem ocupado. E hoje, mais do que trabalhar com bola, é o sem bola desses jogadores. O Flamengo do Felipe Luiz olha muito isso, né? Era um ponto do Juninho, inclusive, que o Felipe Luiz gostava, né? Quando defendeu a contratação dele ali. Essa primeira faixa de marcação, esse primeiro ataque, o jogador, que é o que se cobra do Pedro também, ajuda muito nessa marcação. Então, acho que passa muito por essa avaliação também do sem bola desses jogadores que o Flamengo pode trazer. Então, só respondendo a pergunta, Carrascal seria boa reposição para a saída de Gerson? Não, porque ele não é reposição para o Gerson. Ele é uma outra concepção. Está falando de reforçar o elenco, ele pode até vir, mas eu não imagino nessa função. Você não pode mudar o jeito de jogar? Se você não tem mais um jogador com a característica do Gerson. Mas aí não é reposição do Gerson. Aí é um outro jeito, que é o que a gente defende aqui. Um outro jeito de jogar sem o Gerson. Eu, particularmente, acho isso muito mais fácil do que ficar procurando um Messias, aí um outro Gerson. Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem sua característica. É bom lembrar que o Flamengo foi campeão, um time histórico de 2019 com o Gerson. O Gerson foi embora, foi jogar na França, né? Olympique de Marseille. E o Flamengo continuou conquistando, disputando títulos. Então, é óbvio que o Gerson vai fazer falta, mas... Não é uma equipe de um jogador só. É isso. Não é, o Flamengo, perdão, não é.
É que a função que ele exercia é uma função muito específica no futebol brasileiro. E o nível que ele alcançou, né, desse último ano para cá, assim, um jogador estabelecido na seleção brasileira. Acho que isso para mim pesa. O momento dele, a liderança que ele vinha exercendo, mas isso é fato. Não é aquela questão de saiu e o Flamengo não tem solução, vai enfraquecer. Não, acho que tem alternativas, mas é uma missão complicada substituí-lo. Como que fica sem o Pulgar agora por um tempo? Quem que vai jogar ali? Everton Araújo, Jorginho... Eu vejo o Jorginho bem titular nessa equipe do Flamengo. Sim. Sim, e antes, né, a gente já imaginava como se apresentou no Mundial, então nem se fala. Tenho dúvidas se tem condições ali de seguir uma partida seguidas ali, né, muito por conta do calendário, do físico. Mas aí você tem Everton Araújo, você tem o Alan, você tem essas alternativas que... O Alan, que ainda não convenceu 100%. O Alan ainda precisa, né? Eu confio mais no Everton Araújo nesse momento, pelo que ele mostrou até agora. Era para ser o De La Cruz, né? Se fosse o Tite, o treinador, ele deslocaria o Ortiz, né? Como ele fez já. Mas ele é muito estabelecido como zagueiro com o Felipe Luiz. E era o momento pro De La Cruz ali, Nico De La Cruz, não tá na hora? Então, acho que esse é o grande momento para ele... A dúvida fisicamente. Exato, né? E essa é a grande tem questão. Passado por lesões e se ausentando muito, né? O Flamengo. E quando entra, não consegue, de fato, dar intensidade. E para mim, quando chega, era uma das grandes contratações do futebol brasileiro naquele momento. Acho que tinha tudo para dar muito certo. Sim. E é uma pena. Você vê, a gente vai falando os nomes, tem boas opções. Exato. De La Cruz, o Alan, aí tem o garoto Everton Araújo. Pelo menos na teoria. Jorginho. E é curioso quando o Jorginho... Tem material para o professor Felipe Luiz aí, mesmo sem Gerson. Não é problema nenhum. Mesmo sem Pulgar. Teve uma partida que ele deslocou o próprio Varela, foi? Que ele colocou de volante, né? E aí justificou não ter feito isso com o Ortiz, né? Num determinado momento ali. O porquê que ele tinha colocado o Varela. E é curioso como o futebol, as coisas mudam, né? Quando o Jorginho chega, é claro que a gente sabia da qualidade do Jorginho. Mas dava uma certa dor de cabeça pensar em quem tirar. Aí, de repente, você já tem um Pulgar machucado, o Gerson indo embora. Sobram vagas, né? A ponto da gente ter o Everton. Eu acho o Everton, desse momento, Everton Araújo, uma solução mais confiável. E assim, eu não digo, de repente, para ser titular, assim, da equipe, mas eu quero ver muito mais a minutagem dele subir, que acho que é um garoto que apareceu muito bem, tem potencial, então acho que até para não também, acho que ser uma coisa responsável, né, na questão de colocá-lo pouco a pouco, mas eu acho que subir a minutagem dele ia ser legal até para o Flamengo mesmo, porque acho que é um garoto que recebeu boas oportunidades, acho que correspondeu, então em meio a essa dificuldade acho que ele merece ganhar, não sei se titular absoluto, mas ter uma minutagem maior. E o próprio Alan tem aí a possibilidade de reconquistar uma confiança que ele está para reconquistar há muito tempo, né? Tem aí essa possibilidade. Não sei se ele vai saber aproveitar. Até agora realmente não soube. É muito abaixo do que se espera. Mas enfim, não vai poder reclamar de falta de oportunidade. Está aparecendo aí. Tá com saudade, professor? De quem? Do Campeonato Brasileiro? Eu tô. É o que a gente está falando do Flamengo, das opções, do quanto o Gerson vai fazer falta, o que o Felipe Luiz pode fazer. Sábado, olha aqui, eu tô vendo aqui, ó. Esse é o famoso onde Flamengo paramos? E São Paulo. Famoso o quê? Onde paramos? Flamengo e São Paulo, 13ª rodada, é o primeiro jogo aí dessa volta do Brasileirão, sábado, 4h30 da tarde no Maracanã. A gente vai ter oportunidade de começar a descobrir o que o Felipe Luiz pode fazer, vai fazer, pensa em fazer contra um São Paulo de técnico novo, é bom lembrar também, né? Exato. Hernan Crespo, então já é um confronto interessante. Os dois jogos de sábado, 4h30, Flamengo e São Paulo, e o outro Internacional e Vitória. Também sábado, 4h30 da tarde. Cara, o Flamengo, depois que voltou aí da Copa do Mundo de Clubes, tá uma verdadeira bagunça. Teve a desistência aí, né, do jogador Mickey. O cara já tava com viagem marcada para vir para o Brasil. Olha só. A diretoria rubro-negra desistiu da negociação por reação negativa da torcida e pressão interna de concorrentes políticos. O status de reforço desagradou pessoas do clube, que viram o Mickey na mesma prateleira de Júnior. Não só do clube, né, da torcida também. A torcida tava
pesada aí na internet contra essa contratação. Custaria 5 milhões de libras, quase 35 milhões de reais, e o valor foi contestado internamente. Dirigentes e conselheiros pessoais influentes da Gávea do Ninho do Urubu questionaram o presidente BAP. Mick era aguardado no Rio de Janeiro amanhã. No entanto, o voo foi desmarcado e o atleta foi avisado na desistência. Mano, o cara já tinha tudo aí pronto para vir para o Flamengo. Esse aqui foi de um amadorismo ridículo. O Flamengo usou como argumento para o recuo do relatório do departamento médico sobre o histórico de lesão, mas segundo o Transfermarkt, a última lesão de Mick foi em março de 2022. Aí você vai pra cá, ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é engraçado demais. Isso aqui eu vou... O que apurei sobre a desistência, né? Que vem é o cara da diretoria do Flamengo. Então, o que ele falou? Sobre a desistência do Flamengo na contratação de Mick. O departamento médico do clube, após análise dos laudos médicos, sugeriu que a contratação não fosse feita. Nesses exames, avaliaram que o atacante tem um histórico de lesão que chama a atenção, como cirurgia em joelhos e contusão na coluna. Entenderam também que ele jogou poucas partidas na temporada passada. Sério, velho, isso aqui, um Google você descobre isso aqui, tá? E inclusive já estava rolando na internet muito antes do Flamengo desistir do jogador, já estava rolando isso aqui, cara. Que ele foi para a segunda divisão por questões de lesões. Ele foi para a segunda divisão por questão de lesões. E inclusive ele não tinha, tipo, ele tinha 40 jogos lá no clube. De 40 jogos, jogou 25. Inclusive nos últimos 2 nem tinha sido titular. E esse problema na coluna dele aqui, ó, foi um dos problemas que fez também ele sair do time lá do Celtic para ir para a segunda divisão. Não tá aguentando jogar por causa disso. Aí você, pela lógica, você pensa, né? Tem um cara que tem um histórico de lesão, um problema de lesão. Um cara que não joga todos os jogos, que não tá jogando todos os jogos. Aí o Flamengo vai contratar para ser um extremo, um ponta, no estilo de jogo de Felipe Luiz, que exige o quê? Intensidade, principalmente dos pontas, né? Só você observar Luiz Araújo. E aí vem um cara desse, tipo, não faz sentido, né? Não tem lógica. Com o Google você descobriu isso aqui, cara. Não precisava. Infelizmente, o Flamengo tá uma bagunça, viu? Depois dessa Copa do Mundo tá uma bagunça. E isso provou um amadorismo ridículo. Olha isso aqui. Mercado da bola. Segundo uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, em conversas com a reportagem da Rubro News TV, hoje pela manhã, o mesmo confirma nossa informação que existem tratativas por Rodrigo de Paul. Aí você vai pesquisar, você vai a fundo. O Paparazzo Rubro-Negro, por exemplo, que é um dos influencers do Flamengo, divulgou que quem soltou esse nome de Rodrigo de Paul foi o próprio Boto. Que é para quê? É a famosa cortina de fumaça, né? A torcida tava pegando no pé dele já, a torcida na internet por causa da contratação do Mickey. E aí, pra tirar meio que esse negócio de amadorismo, pela desistência, vai lá e joga um nome grande, né? Que é pra torcida se empolgar, só falar do nome de De Paul. Só que na verdade, cara, tudo indica que De Paul aí vai pro time de Messi, tá? Que isso aqui foi só uma cortina de fumaça. De Paul tá indo pro time de Messi. Aí, outro problema do Flamengo que vai acontecer agora. Eu já peguei algumas coisas, mas eu peguei o comentário desse cara aqui, ó. A postagem desse cara, de Juan. Pelo visto é mais um que não vem. Carrascal só vai ser contratado mediante um pagamento de 12,5 milhões de euros, já acertado entre clubes, mas sendo somente à vista. Fla obviamente não vai topar isso. E há 3 dias de abrir a janela, tá tendo o jogo dia 12. O Flamengo tá totalmente atrapalhado no mercado, inacreditável. É verdade, tá? Porque era uma das compras que já estava praticamente certa também, né? Que é essa de Carrascal. Inclusive ele estava até com dificuldade lá, não queria se apresentar mais no time dele, lá na Rússia. E agora esse final de semana ele foi para lá, porque sinal que o negócio com o Flamengo voltou muito atrás, né? Para algo que já estava praticamente fechado. Então o Flamengo aí com problemas aí na decisão de pagamento. E aí, segundo as informações aí dos influencers do Flamengo,
né? O plano B é o argentino, o Barco. Mas vamos ver aí que rumo você vai tomar. E aí tem outra história que tá circulando na internet, o que é bastante agora que começou. Você vê como o Flamengo tá uma bagunça. Mas tem muita coisa que eu acho que é alguém tentando bagunçar o Flamengo, sabe? Que fica soltando as coisas para tentar realmente bagunçar. Se for verdade isso, o Flamengo fazer ligação para Jorge Jesus, será uma tremenda canalice de quem está fazendo isso com o Felipe Luiz. A notícia quente que está circulando é que o Fla ligou para ele, inclusive, isso fez com que ele fosse já o novo técnico que ele não fosse já o novo técnico do Al Nassr. Eu acho isso, sério, uma sacanagem tremenda, tá? Isso aqui, não existe isso aqui ser verdade. Se isso aqui for verdade, é realmente, queria muito que né, a nova presidência, que o Flamengo fosse profissional, que disse que ia profissionalizar o departamento de futebol. Só que se isso aqui for verdade, cara, isso aqui comprova o amadorismo do Flamengo, principalmente nessa semana. Tá ridículo, tá? Não existe a possibilidade da pessoa fazer uma ligação para Jorge Jesus com o Felipe Luiz no cargo. O Felipe Luiz não tá mal, tá? Não tem pontos negativos assim para você querer que ele saia para vir Jorge Jesus. Ninguém garante que Jorge Jesus vai fazer outra temporada daquela. Então, assim, é ridículo, é um amadorismo ridículo. Só que eu vi também, porque eu procurei aqui e não consegui achar, tá? Mas eu vi na internet que eu procurei aqui e não consegui achar, mas eu vi que foi um time espanhol, que o motivo dele não ter aceitado ainda a proposta do Al Nassr foi um time mediano lá. Passou o nome do time aqui agora, não tô conseguindo, mas foi um time mediano lá da Espanha que fez uma proposta para ele. E ele tá vendo, né, se aceita na questão aí o dinheiro para ficar, ou vai tentar arriscar na Espanha, caso se dê bem lá no time mediano lá da Espanha, visivelmente para ele, para a carreira dele, né? É muito melhor. Vamos ver aí. O negócio é que o Flamengo hoje, cara, ou tá alguém tentando bagunçar, ou o Flamengo realmente tá bagunçado, viu? Tá ridículo. E aí, fala vocês aí, o que é que você está achando disso tudo? Deixa aí no comentário e até o próximo vídeo.